Olá, eu sou Douglas Guim, meu coach, psicoterapeuta holístico, e eu quero falar hoje sobre o tema rejeição. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, de encontrar um parceiro que esteja de acordo com a sua vontade, com aquilo que realmente agrada a sua alma, a sua essência, você está invariavelmente atraindo parceiros complexos, né? Pessoas complicadas, pessoas com as quais você tem dificuldade de se relacionar. E essas relações, eventualmente, elas acabam quase sempre terminando de uma forma dramática, gerando aborrecimento, mágoas, ressentimentos. Você está atraindo sempre pessoas que, ao se aproximar de você, se aproximam com segundas, terceiras intenções, ou seja, você acaba se permitindo ser abusada. Você acaba se relacionando com uma pessoa contra a própria vontade, mas existe uma fraqueza emocional ou até mesmo sexual que acaba te induzindo a cair nessas armadilhas, né, e cometer os mesmos erros de antes. Ou você é aquela pessoa que evita se relacionar. Também existe aquelas pessoas que gostariam muito de encontrar um grande amor, mas se recusam a se entregar para um relacionamento. Quase sempre se relacionam de uma forma superficial, ou quando não se relacionam de uma forma completa, não conseguem se entregar emocionalmente a uma relação. Se você se encaixa em um desses perfis, fique comigo até o final. Eu quero te garantir que você está vivendo ou revivendo algum padrão negativo ocasionado por crenças limitantes ou crenças equivocadas acerca de relacionamentos, cuja raiz é a rejeição. Enfim, o que acontece? Como ocorre, esse processo? Como ocorrem as crenças dentro de nós? Nós temos crenças que nos impulsionam para frente. Nosso inconsciente, a nossa alma encarnada neste corpo, ela se manifesta de uma forma inconsciente. Ela recebe impressões de tipo mental, emocional e instintiva. Essa memória instintiva, ela também se estende a questões motoras e sexuais. Ou seja, eu passo a ter situações de reflexos motor, portanto, situações de atração, repulsão ou de mecanismos relacionados à sexualidade, e o instinto, baseado no magnetismo, baseado nas percepções sinestésicas do ambiente. Então, eventualmente, eu tenho comportamentos baseados nas memórias, que o meu corpo assimilou consequente de experiências passadas. Essas experiências são memórias. Estas memórias criam padrões de comportamento que eu considerei, que eu assimilei como sendo o mecanismo de defesa ou o mecanismo utilizado para alcançar algum benefício para o meu ego, para o meu corpo. Emocionalmente, da mesma forma, qual o tipo de crença que eu alimentei baseado em memórias emocionais? Situações em que me senti abandonado, em que me senti rejeitado, em que me senti desamparado. Situações em que eu me senti rejeitado. Situações em que mexeram com a minha autoestima.
situações de pseudo-empoderamento, situações que me fizeram acreditar que eu estava ganhando numa determinada situação, num determinado relacionamento, e situações que me fizeram evitar um contato, evitar algo por conta das consequências emocionais. Aquilo me trouxe tristeza, aquilo me trouxe mágoa, sofrimento, rancor, ódio. Aquilo gerou em mim uma apatia, uma frieza. E as crenças mais superficiais, porém não menos importantes, que são as crenças intelectuais, mentais, comportamentos que nós adquirimos baseado nessas crenças, porque alguém disse pra gente, olha, age dessa forma que é interessante. Você simplesmente pegou aquilo como se fosse uma técnica, né, para resolver situações do dia a dia. Eventualmente crenças religiosas, porque se você agir assim, você será punido por Deus. Isto é pecado, agir dessa forma, é pecado falar desta forma. Eventualmente uma educação muito rígida de um pai ou de uma mãe, é feio falar assim, é feio agir desse jeito. Você deve ser uma pessoa sempre muito amorosa e eventualmente você confunde isso com permissividade. Você tem dificuldade de falar não, você tem dificuldade de dizer não para uma situação que você não quer. Você acaba permitindo por questão, às vezes, que você acha que aquilo é uma educação e você está indo contra a vontade do teu ser, quando você deveria rejeitar aquilo. Crenças também baseadas em aprendizados na infância. É feio uma menina comportar-se desse jeito. Um bom homem, ele deve ter uma postura assim com a mulher. Às vezes você teve uma criação excessivamente matriarcal, né? E você se esqueceu que o comportamento do menino deve seguir a psicologia do homem, do pai, mais do que da mãe, para que ele seja um homem na vida. Ele deve ouvir a mãe, sem dúvida, e deve considerar a mãe, sem dúvida. Mas se ele for excessivamente educado pela mãe e não tem educação do pai, eventualmente ele passa a ter um comportamento afeminado na vida, um comportamento desprovido de testosterona, de exercer a sua masculinidade, exercer o seu papel de homem. E é justamente isso que faz com que as mulheres se sintam também atraídas, porque as mulheres se sentem atraídas pelo homem por dois motivos. Pelos hormônios da felicidade que ele exala, serotonina, dopamina, ocitocina, mais a testosterona. Sem a testosterona, a mulher não sente atração pelo homem. Não da forma macho-fêmea, como deveria ser. Então, e a educação da menina quase sempre deveria seguir a mãe. A presença da mãe na vida de uma menina é fundamental para que ela possa entender como ser uma feminina. Ela vê na mãe como um exemplo. Embora, quando ela vá se relacionar como adulto, ela já tem a imagem do pai. E como funciona todo esse processo? Né? Assim como o filho, a imagem da mãe. Olha a importância do pai e a mãe serem um exemplo para as crianças, porque eles aprendem muito mais com o exemplo do que com palavras, do que com monólogos, sermões. Entra no ouvido e sai no outro, porque meu pai está falando isso, mas na prática ele é diferente, ele age de outra forma. Minha mãe fala isso, mas eu estou vendo que ela é totalmente diferente do que ela está falando. E a criança inconscientemente assimila o aprendizado desta forma. E com isto vai levando crenças para o futuro. Crianças que presenciaram abuso do pai com a mãe, o pai que agredia a mãe, o pai que forçava a mãe sexualmente, né? E ele presenciou, o filho ou a filha presenciou isto. Isto vai gerar dentro dele crenças, né? E portanto, criar padrões de comportamento baseado nessas crenças.
Filhos que presenciaram, né, situações de abandono, situações de rejeição. Eventualmente a criança está no ventre materno e está ouvindo o pai dizer, né? E isto, como eu estou falando, isto tem comprovação científica de que as crianças, ainda no ventre materno, elas recebem influências do ambiente externo. É como se elas entendessem o que está acontecendo. E espiritualmente falando, eu posso lhes garantir que esta criança, ela sim, ela não só recebe, né, influências a nível vibracional, mas elas de fato elas entendem, elas têm uma inteligência. A alma reencarnante, ela está vendo que ela está sendo rejeitada por um pai que está querendo abortar aquela criança, que está sugerindo o aborto daquela criança, da mãe que no fundo, né, ela gostaria de ter o filho, mas ela acaba sendo fraca, frágil e acaba abortando. Ou eventualmente a mãe mesmo, né? Ela não tem ali um instinto materno muito bem desenvolvido e ela acaba transferindo para a criança no ventre, né, essa ideia de rejeição, de que ela não é bem-vinda. E a criança, quando ela nasce, e depois até os 9 anos de idade, principalmente até os 9 anos de idade, que é quando ainda há uma ligação psíquica muito grande, tá? Ela passa a desenvolver o eu a partir dos 3, mas o eu verdadeiro, né, ele só vai estar presente naquela criança, às vezes até com 21, 29 anos de idade, 27 anos de idade. Algumas crianças têm uma dificuldade muito grande, às vezes vai até a idade adulta, com dificuldade de cortar o cordão umbilical, por questões de carência, por questões de cobrança do afeto que não tiveram em alguma fase da sua vida. E isto gera todo um processo de dependência de mãe e de pai, ou de carência, de querer ser aceito, de querer ser incluído, de obter o afeto que não tiveram na sua infância, mais, né, quando ainda eram mais crianças, mais bebês. E o que acontece, né? Este processo funciona da seguinte forma: a criança presencia, ouve, e quando ouve atinge o emocional. A criança vê, quando ela vê, aquilo vai para o centro intelectual, e dependendo do que ela vê, vai ser assimilado para o emocional, vai descer para o emocional, tá? E percepção. Percepção é quando você está falando para uma pessoa, dizendo: olha, papai gostaria que você não fizesse isso, mas você está percebendo que aquele pai está mentindo, que ele não está falando a verdade, que ele não escreve, não assina embaixo aquilo que ele está falando. Então a criança passa a ter uma percepção sinestésica, e essa sensação de saber que o pai e a mãe estão mentindo é péssimo, porque vai atuar no centro instintivo daquela criança. Ela passará a ter um comportamento instintivo, né, baseado numa crença que nem ela tem consciência, porque foi para o inconsciente. O sinestésico, ele não pensa, ele simplesmente assimila aquilo que é. Ele vê um pai, né, mentindo, ele assimila aquilo como se fosse uma coisa normal, natural. Existem 3 formas de nós, né, assimilarmos crenças diante das experiências que nós temos na vida. Essas crenças são assimiladas de 3 formas. A primeira, evitar. É a famosa zona de conforto. Eu não quero passar pelo que meu pai passou, eu não quero passar pelo que minha mãe passou, eu não quero voltar a passar pelo que eu passei na infância. Então você cria uma zona de conforto e você cria mecanismos, né, que evita que você enfrente determinadas situações, né, a fim de não ter o aborrecimento, de não sofrer o que o pai sofreu, o que a mãe sofreu, ou que a própria criança sofreu ao presenciar essas situações. E isso, para o campo afetivo, isso é péssimo. São aquelas pessoas que eventualmente têm dificuldade de se relacionar com outras, têm dificuldade de encontrar um parceiro ou uma parceira, porque elas vão sempre considerar aquilo como um potencial problema.
Olha como é que funciona. O homem procura na mulher um arquétipo parecido com o da mãe. E quando ele encontra, uma outra parte do inconsciente se lembra que aquela mãe não foi uma mãe exemplar, foi uma mãe problemática, complicada. E aí o que acontece? Ele bloqueia. Ele não consegue se relacionar com aquela pessoa de uma forma completa. Então essa relação sempre vai ser de uma forma superficial quando ocorrer. Porque nós somos múltiplos, não somos só multidimensionais, como nós falamos aqui. Nós somos múltiplos no nosso ego. O eu do desejo, muito ligado à luxúria, ele às vezes bate de frente eventualmente com o eu do orgulho ferido. Eu não quero ser ferido, eu não quero passar por isto. Eu não quero sofrer novamente esta situação, ou eventualmente a ira que está ligada à frustração. Eu não quero me frustrar. Eu não quero ter que me agredir ou agredir alguém. Eu prefiro ficar em paz. Eu prefiro a minha zona de conforto. Então eu prefiro ficar sozinho. E aí você acaba, evitando relacionamentos. E isto deixa em defasagem o seu lado emocional, o seu lado sexual e eventualmente até o seu lado intelectual. Porque nós nos relacionamos intelectualmente porque precisamos de alguém para conversar, para dialogar, para trocar ideias, É o famoso amigo. Se não houver amizade, não há uma relação completa. Toda relação entre homem e mulher tem que existir amizade, porque tem que existir confiança. Um tem que confiar no outro. Pô, essa pessoa aqui eu posso confiar, eu posso abrir o meu coração porque eu confio nela. Tem que existir essa relação de amizade. A relação emocional. Eu gosto dessa pessoa, eu nutro um carinho por essa pessoa, eu tenho admiração por essa pessoa, eu quero o bem dessa pessoa. Eu me sinto bem na companhia desta pessoa. O lado emocional, eu tenho um carinho, eu gosto do carinho. O carinho que eu me refiro, o carinho desprovido de interesse sexual. Que tem que haver os dois na relação. Eu passar uma mão na cabeça de uma mulher ou ela na minha, não necessariamente tem que existir algum interesse sexual nisso. É apenas um ato de carinho. Mas tem que haver também o desejo sexual. Tá certo? Então, quando você não tem esses três aspectos na relação, está defasado em algum deles. E quase sempre está relacionado a alguma coisa me fez me sentir atraído por uma pessoa que não preencheu esses três aspectos: intelectual, emocional e sexual. E quando não há o preenchimento desses três aspectos, um deles fica em defasagem. Só vai mudar ou melhorar a partir do momento que ambos chegam diante um do outro e digam: eu quero mudar isso, eu quero melhorar isto. Está com algum problema sexual? Vamos resolver essa situação? O problema é emocional. É mais complicado, porque quando a relação não tem algum lado afetivo, não há uma admiração, não há um carinho, não há uma camaradagem que seja, é complicado salvar uma relação assim. Mas é possível? Tudo é possível. Mas voltando ao aspecto, por que eu citei esses aspectos? Porque é importante que você entender que existe uma outra reação baseada nessa crença que você formulou diante de experiências mal-sucedidas ligadas à rejeição. A aceitação. Eu não estou me referindo a aceitar-se ou aceitar o outro. Eu estou me referindo a aceitar situações inadmissíveis ou inaceitáveis. É quando a pessoa que presenciou uma situação de abuso, de violência, uma situação de mentira, de traição, ela considerou aquilo como sendo normal. E aí é complicado, porque aí você vai partir para um relacionamento com outra pessoa achando isto normal. Então você vai ou abusar ou ser abusado sexualmente, emocionalmente, moralmente, intelectualmente, porque às vezes você vai aceitar que a outra pessoa seja excessivamente autoritária numa relação,
coisa que às vezes não é isso, não é admissível. Não pode existir a sobreposição do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem em nenhum dos aspectos. Principalmente quando se trata de uma questão intelectual, porque tem que haver um diálogo. Não pode o homem ser submisso à mulher intelectualmente, nem sequer a mulher ser submissa ao homem intelectualmente. Tem que haver um acordo, tem que haver uma amizade, uma camaradagem. Se isto não existir, pode até haver uma hierarquia. Isso é normal. Eventualmente o homem comanda a relação, a mulher comanda a relação, mas tem que existir um mínimo de respeito e aceitação um do outro. Quando isto não há, quando há uma imposição, eventualmente até com agressividade, seja ela psicológica, seja ela uma agressividade até física, isso é inadmissível. Então algumas pessoas às vezes crescem, né, acreditando e aceitando que isto é normal. Estas pessoas vão passar por situações de abuso, entende? Vão passar por situações em que vão ter que praticar sexo de uma forma forçada, contra a vontade. Tá certo? E daí você tem um apanhado de informações, de situações diferentes, de clientes diferentes, pacientes diferentes que a gente pode atender aqui, né? Que vem cada um com uma realidade completamente diferente da outra. Porque ele encarou essas crenças, ele desenvolveu esse mecanismo de crença e de comportamento, de padrões de comportamento, de uma visão completamente diferente um do outro. Existem casais que vivem uma relação abusiva a vida inteira. E todo mundo pensa que é um relacionamento bem sucedido, e não é. O cara está insatisfeito com a mulher está insatisfeita com o cara. E não há um entendimento, não há um acordo, não há uma busca de uma ajuda terapêutica. E podem levar uma vida inteira enganando e se enganando. O terceiro aspecto, a terceira forma, né, que você pode encarar a rejeição é o quê? É usando os mecanismos de ataque. A pessoa se antecipa, ela cria uma armadura. São as pessoas que muitas das vezes desenvolvem a famosa relação superficial ou uma relação desprovida do emocional, que é muito comum. São aquelas pessoas que se relacionam umas com as outras a fim de simplesmente satisfazer suas intenções sexuais. E aí, quando isto acontece, você acaba criando também uma frustração no outro, principalmente quando é o homem que é assim, que é muito comum encontrar homens dessa forma, porque não tiveram uma educação, né, de relacionamentos na sua vida, na sua infância. Entende? Presenciaram o pai e a mãe. O homem quase sempre ele tende a racionalizar, né, essas experiências de infância de pai e mãe. E aí ele cria mecanismos onde ele não se envolve tanto emocionalmente, porque o homem tem mais facilidade de fazer isso. Algumas mulheres também fazem assim, mas é muito mais comum isso acontecer no homem. A mulher tende a ir mais para o lado da carência. E aí a mulher que sente uma carência enorme a nível afetivo, ela tem uma carência, ela quer um colo. O pai não deu colo a ela na infância. Ela não viu o pai dar colo à mãe na infância. Ela não presenciou momentos de carinho entre o pai e a mãe. Ela não presenciou nada disso. Então, ela quer muito uma coisa que ela não teve. E aí ela pode ser vítima de um abuso. E às vezes o que acontece? Ela até tenta, ela passou pela primeira, ela passou pela segunda, na terceira ela não quer passar mais, ela já teve, né, a resposta emocional que confirmou que ela deve evitar se relacionar emocionalmente com alguém, porque é doloroso, é sofredor. Porque a pessoa que sofre rejeição na infância dói 5, 10 vezes mais qualquer situação emocional do que uma pessoa comum que não teve isto, ou que não passou, ou que isso não lhe atingiu tanto na sua infância. Porque ela tem uma carência emocional muito maior. Então ela cria um mecanismo de defesa. E toda vez que ela percebe que eventualmente ela vai sofrer, ou ela tem um potencial de sofrer alguma decepção,
ela mesmo sabota. O inconsciente dela trata de sabotar a relação. Como isto acontece? Das mais variadas formas possíveis. Eventualmente muda o comportamento. Quando percebe que o envolvimento emocional está começando a ficar forte, ela foge da responsabilidade. Eu não quero isso para mim. Eu não quero sofrer, eu não quero passar pelo que meu pai passou, pelo que minha mãe passou. Eu não quero passar pelo que eu presenciei na infância. Às vezes o pai e a mãe nem sofreu tanto, mas a criança sim. A criança, eventualmente, né, ela vem com aquele afã, né, de presenciar um exemplo que ela não teve. E aí ela leva essa carência para a vida inteira. Muito pior ainda é aquela criança que não teve um pai nem uma mãe como referência na infância. Aí a coisa é mais complicada ainda, porque aí envolve não só a rejeição, envolve também a sensação de abandono, a sensação de desamparo, de não ter um colo amigo de um pai ou de uma mãe. E isto tem que ser tratado terapeuticamente. É muito difícil uma pessoa que passou por isso curar-se sozinha. Ela precisa de uma ajuda de um terapeuta, ela precisa de uma ajuda espiritual. Ela precisa de um ombro amigo de um terapeuta, de uma ajuda de alguém que possa lhe auxiliar, lhe mostrando o caminho da libertação disso. Existem técnicas terapêuticas que são eficazes nesse processo. Algumas são muito eficientes. Há situações que são resolvidas em 1, 2 ou 3 sessões terapêuticas, não precisa mais do que isto. Alguns casos vão ter um pouquinho mais de tempo e paciência, porque isso tudo está relacionado a quem? Quem é que se cura? É o terapeuta quem a cura? Não. O terapeuta ele vai fazer um coaching, ele vai te orientar dentro de um processo de sair da doença, que isso é uma doença psíquica, metafísica, isso pode gerar consequências até na saúde. Qual é o processo metafísico disto tudo? Problemas relacionados às vísceras e problemas de ordem sexual. Não só me refiro às doenças venéreas, que é muito comum nessas pessoas, porque algumas tendem a ir para o outro lado da sexualidade liberada, porque ela não quer envolvimento emocional. Outras, por outro lado, né, tem bloqueios, muitos bloqueios relacionados ao elemento água, que está ligado às emoções, e aí passa a ter problemas de rim, de bexiga, problemas urinários, né? E problemas sexuais, problemas no útero, miomas, eventualmente está vivendo uma relação abusiva, você está convivendo com uma pessoa que não é a pessoa que você escolheu para ser feliz. Você está ali por questão de carência. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Depende do pássaro. Você pode estar segurando um morcego, literalmente um vampiro psíquico, né, numa relação, quando você teria todo o direito, né, de estar vivendo uma relação muito mais saudável e agradável com outra pessoa, porque o amor, ele te dá asas, de fato, e te leva na direção do sol, do brilho, da luz. Quando você está se relacionando de forma harmoniosa, equilibrada, tudo tende a fluir positivamente na sua vida. Casais que se amam e se entendem tendem a prosperar. Quando não há isto, há problemas de ordem financeira, há problemas de ordem afetiva, há problemas de relacionamento, há problemas de saúde, saúde espiritual, saúde psíquica, mental, emocional e, consequentemente, física. Se você se interessa por esses assuntos e quer aprender um pouquinho mais, eu te peço que se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com alguém. Você pode estar ajudando alguma pessoa a sair desse estado. Gratidão. Shalom.